Boa noite, o meu nome é Thales dos Santos Canela, sou aluno do curso de pós-graduação em Segurança e Rede de Computadores da Faculdade Wyden Facimp, em Imperatriz Maranhão. A disciplina é Legislação Forense em Segurança. Tivemos como orientador o professor mestre Cláudio Silva. O trabalho proposto pelo professor à turma era escolher um artigo, estudar sobre ele e apresentar o que entendeu em forma de videoaula. O meu artigo foi Identificação e caracterização de comportamentos suspeitos através da análise do tráfego DNS. Os autores são Caio R.S. Barbosa, Eduardo Souto, Eduardo Feitosa, Gilbert B. Martins. Só no tema já dá para a gente entender que o objetivo deles é a criação de uma metodologia de comportamentos suspeitos na rede através da análise do tráfego DNS. É um tema amplo, amplamente discutido, é um tema, apesar de o objetivo do tema ser antigo, porque isso já é foco de outras pesquisas, mas a metodologia que eles propõem é bastante interessante. Isso a gente vai aplicando mais na frente, vai explicando mais na frente. Temática diversificada, de fácil acesso a pesquisas e a testes reais, ampla visão sobre o tema. Caso amplamente discutido, principalmente em servidores DNS, mais visados, servidores de nível 1, por exemplo, TLDS, por exemplo. Uma vez que o tráfego é manipulado, o host espião recebe padrões originais da rede, sim. Se eu quiser fazer um redirecionamento de tráfego, por exemplo, dentro de uma rede, eu preciso ter um IP daquela rede e eu preciso me comunicar com, basicamente, o roteador e todas as outras máquinas. Eu preciso disso. Mesmo que lá dentro eu esteja utilizando um proxy, mas eu preciso do IP daquela rede. Então, isso são os padrões originais da rede e passa a assumir comportamentos reais que confundem tomada de decisão. O redirecionamento de tráfego é isso. Apesar de eu ser um host, mas eu posso enviar informações para o roteador ou para o servidor de internet, para o gateway deles lá, que eu sou o servidor, que eu sou o DNS do Facebook ou do Google, um exemplo. Isso vai ser aprofundado. Construção do grafo original, onde o tráfego DNS é modelado em grafo direcionado. Os vértices são formados por hosts e nomes de domínios e as arestas, as comunicações entre os vértices. Então a construção do grafo original é isso. Vai ser com base nisso, em grafo. Tá aqui o exemplo que eles fizeram. Temos aqui duas redes normais, iguais, uma rede diferente das outras, mais duas redes iguais. Aqui ele está utilizando IPs classe C, atribuiu a elas uma sequência numérica, atribuiu a cada IP um valor que está se ligando a um DNS, Cada DNS de um tipo, PTR, tipo A, MX. Quem utiliza o Ethercape, por exemplo, ou quem trabalha com servidores de internet, quem trabalha com essa área específica, vai saber bem o que nomenclaturas são essas, que abreviações são essas, Então, vamos lá. Grafo original. Esse é o grafo original da rede, são acessos originais aos sites, E aqui ele montou uma estrutura padrão. É isso que vai ser analisado. É a partir disso que eu vou montar classes, que eu vou montar estruturas, que eu vou montar a métrica. Aqui está o grafo transformado, já desconsiderando o padrão original.
Aqui está o grafo transformado. Com base agora no grafo transformado, eles montaram o grafo reduzido, que é exatamente, precisamente aquilo que interessa na montagem da métrica, na montagem da metodologia deles. Só explicando, esse grafo reduzido seria o tráfego enxuto, deixando apenas aquilo que é malicioso na rede. Transformação do grafo original. Vejam, para a transformação do grafo original, é necessário identificar comportamentos que não foram modelados no grafo original. Eu vou mostrar um exemplo agora utilizando a ferramenta Wireshark. Aqui ela é a 2.4.5. Ele está capturando da minha placa de Wi-Fi, minha placa de rede sem fio, que é essa aqui. E a minha estrutura de tráfego normal é essa. A minha máquina está fazendo requisições, né? Tá aqui, ó, minha máquina fazendo. Na verdade aqui ela não está fazendo, ela está como um destino, né? Ela está enviando informações para esse IP aqui. O protocolo é o TCP e está aqui todas as informações normais, né? Um tráfego normal, sem nada demais, sem milhares de conexões, de solicitações, um tráfego normal. Então tá. Para a transformação do grafo original é necessário identificar comportamentos que não foram modelados no grafo original, né? Então aquele é um tráfego original, e a partir dali a gente vai identificar o que não é padrão, o que não é comum. Redução do grafo transformado. Finalmente, após o processo de transformação do grafo, é necessário excluir consultas que não são representativas para análise. O que são isso? São justamente essas consultas aqui. Elas não são relevantes para análise. Eu não posso montar uma métrica que combate, que prevê invasão com base nisso. Aqui não tem invasão, não tem nenhum tipo de invasão. Aqui eu tenho envios e recebimentos normais de solicitação. Aqui está um diagrama que não faz parte do... Os três diagramas que eu vou mostrar não faz parte do artigo deles. Não faz parte. Eu peguei para exemplificar a métrica deles. Está aqui um diagrama DDoS. O tipo de ataque vai ser um HTTP post, como está aqui. O hacker está coordenando uma invasão não, ele está coordenando um ataque DDoS do tipo HTTP post. Ele está utilizando todas essas máquinas, esses IPs, e estão enviando formulários maliciosos. Está aqui, envios de formulários maliciosos. E esses envios de formulários maliciosos vai causar o travamento nessa máquina, porque essa máquina, na medida que ela recebe, ela vai precisar enviar também, né? Só que aqui ele está mostrando apenas o ataque de envio. Ele está apenas enviando, né, requisições. Ele vai lotar essa máquina com envios. Classificação dos comportamentos relevantes. O entendimento e classificação de comportamentos através do tráfego DNS são obtidos pela relação entre hosts e como as consultas DNS foram realizadas. Isso. Vou ler mais uma vez para ficar entendido. O entendimento e classificação de comportamentos através do tráfego DNS são obtidos pela relação entre hosts e como as consultas DNS foram realizadas. Exemplo. Aqui eu tenho consultas normais. Eu estou realizando consultas normais. Mas a partir do momento que esse IP, que é o meu, 192.168.0.2, faz milhares de requisições por minuto ou por segundo, já não é mais dentro desse padrão buscado. Ou melhor, ele já está dentro desse padrão buscado, né? Porque serão muitas consultas, né? Aqui está um outro diagrama que também não faz parte do artigo deles, botei para exemplificar. Ataque DDoS do tipo HTTP GET. Esse aqui é um pouco mais perigoso,
Por quê? O hacker está coordenando aqui uma invasão, ele está enviando downloads, requisição de downloads maliciosos, tá aqui, requisição de downloads maliciosos. Nessa mesma medida, essa máquina vai precisar me enviar respostas para essas requisições. E que respostas serão essas? HTTP GET. Aqui vem senhas, aqui vem dados, aqui vem informações, aqui vem tudo. E aqui o hacker vai baixar. Futuramente ele vai fazer uma mineração de dados e ver o que ele quer e o que ele não quer. Então esse é o ataque de DDoS HTTP GET, certo? E isso, dentro da métrica proposta no artigo, prevê esse tipo de informações. Eles querem classificar isso para saber o que é cada coisa e como combater. Classes de consultas. Por exemplo, a razão entre o número de consultas enviadas pelo número de consultas recebidas contribui na análise do tráfego quando a mesma é correlacionada com a frequência de registros de recursos enviados ou recebidos. Eu vou estar mostrando um exemplo de redirecionamento de tráfego utilizando a ferramenta Ethercape. Essa é a minha placa de rede, o tipo vai ser ARP e um DNS spoof. Eu vou fazer o redirecionamento. Já especifiquei nesse programa Ethercape qual site que eu quero receber requisições dele. E aqui eu vou estar demonstrando. Pronto, está aqui. Eu requisitei esse site, aplub.com.br, que é um site normal, está na internet. Mas eu enviei informações para o meu roteador falando que tudo que for requisitado deste site, ele vai ser enviado para este host. Então, essa informação que está sendo exibida na página vai ser informação do meu computador. Esse aqui é o meu localhost, o meu Apache, né? O meu software Apache está emulando o meu localhost como uma página web. Deixei aqui para ficar bem claro mesmo que é da minha máquina, certo? Tá aqui, ó, não tem jeito, vai sempre aparecer, vai ser sempre redirecionada para a minha máquina. Vamos aqui no Wireshark, e ele vai dar todas as requisições. Agora mesmo outra máquina acabou de acessar a rede, acabou de fazer solicitação e ele está sendo respondido, né? E agora como esse ataque ele não é ataque que vai inundar a rede, ele não vai inundar a rede, não é o objetivo dele inundar a rede. Ele vai mandar pacotes na rede e nesses pacotes ele vai enviar uma requisição falsa. Ele vai dizer que a minha máquina é o provedor, é o DNS desse site aqui. Esse site aqui ele vai dizer que está dentro da minha máquina, é a minha máquina que vai prover acesso a esse site. Então não é o objetivo dele inundar a rede. Tanto é que para a gente poder encontrar esse acesso na rede, teríamos que analisar bem o tráfego e encontrar o meu acesso naquele site. Aí eu poderia ver, exemplo, 192.168.02 destino, né? Ia ser redirecionado para a minha máquina. Esse é apenas um exemplo. Tá aqui. Eu vou fechar aqui. Vou fazer uma nova requisição. Como ele já fez requisição, como está no meu histórico, ó, mesmo assim ele subiu aqui. Está dizendo que novamente uma outra máquina fez uma requisição para esse site e foi enviado para minha máquina. Não tem jeito, todo mundo que for acessar a minha rede solicita esse site aqui, ele vai ser redirecionado para minha máquina, vai receber essa página. Vou cancelar aqui. Vou fazer um outro tipo de ataque, dessa vez com a ferramenta T50, utilizando o tipo de ataque Flood, do tipo Turbo, na porta 80, utilizando a flag Sync e o protocolo TCP. Não posso deixar esse ataque por muito tempo, pois ele vai travar a minha máquina, mas de cara já dá para entender muito bem o que ele se propõe a fazer.
aqui, ele já está começando. Vou mostrar aqui rápido, ó, vou mostrar rápido. Ó o tanto de requisição que ele fez. Eu vou cancelar aqui para não travar. Mas ó a quantidade de requisições que ele fez. Olha os IPs das requisições. Isso já caracteriza uma solicitações maliciosas na rede, porque eu estou solicitando desse IP. Vou mostrar para vocês agora que IP é esse. Vou digitar mesmo aqui, ó, no Chrome, 172.217.30.35. Vou acessar, ó, o Google. Assim como está aqui no escopo do comando, eu coloquei o Google. Porém, esse é um nome resolvido. www.google.com.br é um nome resolvido que chamamos. Esse nome ele responde pelo IP que está aqui, 172.217.30.35. O nome Google vai responder por esse IP. Então aqui, observando de forma rápida, eu já vou ver o ataque na rede. Olha a quantidade de requisições, olha a quantidade de IPs que ele utilizou, sempre com protocolo TCP, sempre SYNC, que foi a flag que eu utilizei, e o Google vai ter que me enviar requisições, ele vai ter que me enviar informações do que eu estou perguntando para ele. Logicamente o Google é um servidor de grande porte, e um ataque minúsculo desse tipo não vai nem mesmo coçar, né, nos servidores do Google. Mas já é uma demonstração de ataque que a métrica do artigo propõe-se a resolver. Está aqui milhares de requisições em poucos segundos, né? Tá aqui, ó, em poucos segundos, ó, a quantidade de requisições. Isso num servidor comum, um servidor que não tem tanta proteção, isso já é o suficiente para derrubar ele. Tá aqui, ó, porta 80. Já é o suficiente para derrubar ele. Deixei por pouco tempo. Imagine uma máquina muito mais preparada e uma VPS na nuvem, e eu deixando isso por 2 dias, né? É destruição. Então tá lá. Classes de consultas. Vou ler novamente. Por exemplo, a razão entre o número de consultas enviadas pelo número de consultas recebidas, que foi o que eu acabei de fazer com o T50, contribui na análise do tráfego quando a mesma é correlacionada com a frequência de registros de recurso enviados ou recebidos, né? Veja, quando a mesma é correlacionada com a frequência de registros, né? É o que vai caracterizar o ataque, que foi justamente o que eu acabei de mostrar no exemplo. Aqui está o exemplo que eu acabei de fazer, que é o diagrama de um ataque DDoS, utilizando a bandeira SYN, que é a SYNC, e do tipo Flood, né? O que foi que eu fiz ali no exemplo? Eu estou enviando mensagens SYNC maliciosas para o servidor, e o servidor vai precisar me responder a todas essas mensagens, só que ele não vai responder para a minha máquina, porque eu estou utilizando IPs de outras máquinas. Eu estou utilizando boots aqui, o hacker está utilizando boots, né? E na medida que são milhares de IPs, ele vai precisar responder para todos esses IPs milhares de vezes. Só que esses IPs não estão recebendo informações. A métrica proposta no arquivo prevê isso. Não são IPs reais e verdadeiros, porque a confirmação, o ACK, ele está sendo enviado, mas não está sendo recebido. E esse ataque nunca vai parar, sempre vai ficar nisso, até chegar o momento que o servidor cai ou esse servidor trava. Tá aqui a mensagem, tá aqui a ampulhetazinha, ele está travado, né? Os resultados, em seguida, o padrão de comunicação entre os hosts é demonstrado a partir do grau de saída e o grau de entrada dos vértices. Está aqui, total de consultas em 2008, 2009, 2010, total de hosts únicos e o total de hosts relevantes, que são justamente esses hosts maliciosos, para verificar quem é real, quem não é real. Como no exemplo que eu utilizei, eu não tenho aquela quantidade de máquinas e de IPs. Não,
O T50 fez uma simulação para mim. Ele simulou IPs e fez requisições lá para o Google. Se fosse um servidor de pequeno porte, ele ia cair. Conclusão deles no trabalho deles. Neste trabalho foi apresentada a metodologia para identificação e classificação de anomalias de rede a partir da correlação das consultas no tráfego, que é justamente isso. Eles procuram saber o que é um tráfego normal, tá vendo? Isso é um tráfego normal. E a correlação deles com um tráfego que não é normal, tipo esse, um ataque do T50, tá aqui. Isso não é um tráfego normal. Eu não tenho essa quantidade de IPs aqui na minha rede, nem é da minha rede esses IPs, ó. Mas partiram do meu computador em questões de segundo, ao tanto de ataques, ao tanto de solicitações, né? Então, a conclusão deles é essa. Neste trabalho foi apresentada a metodologia para a identificação e classificação de anomalias, essas que o T50 provocou, de rede a partir da correlação das consultas no tráfego de rede. Justamente essas consultas que ele fez. Então, o que eles propõem é uma métrica, é uma metodologia, quer dizer, que identifica anomalias, as classifica, para a partir daí uma prevenção. O trabalho foi muito bem elaborado, muito bem pesquisado e fundamentado, e o meu entendimento sobre o artigo foi esse. Obrigado e boa noite.